Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Em diversos episódios aqui, nós tivemos a oportunidade de falar de coisas como silenciamento, cancelamento, censura, intolerância ao diferente, opressão e outros sintomas da vida em um ambiente de pouca liberdade de expressão. Mas, embora para muita gente isso pareça um produto desse nosso tempo de redes sociais e polarização política, é preciso saber que, pelo menos no Brasil, nada disso é novidade. Na década de 1970, eram frequentes as cobranças, especialmente por setores da imprensa e de intelectuais de esquerda, para que os artistas apresentassem conteúdos políticos em suas obras. Caso contrário, eram isolados e marginalizados de uma forma que hoje nós identificamos como cancelamento. Essas cobranças geralmente eram feitas por grupos de pressão e acabaram denominadas de patrulhas ideológicas pelo cineasta Cacá Diegues. Em 1978, em uma entrevista que ele deu ao jornal Estado de São Paulo, ele denunciou essa perseguição e a descreveu como patrulhas ideológicas. Mas hoje, nós lemos e ouvimos na imprensa manifestações políticas de artistas como Ivan Lins, que naquele tempo foi uma vítima das patrulhas ideológicas. Esse compositor e cantor brasileiro teve, nos anos 1970, a sua produção inicial fortemente questionada por segmentos da crítica e passou a fazer mudanças em seu trabalho, produzindo canções de crítica social para ser mais bem recebido pelos críticos patrulheiros. Durante o início da década de 1970, Ivan Lins foi cobrado por não ter uma postura política mais engajada e explícita com canções que expressassem a realidade social da época. As canções do início da sua carreira eram marcadas pela influência da música estrangeira, principalmente a soul music, e com uma temática que privilegiava o romantismo e era, assim, considerada comercial e compostas de acordo com a lógica do mercado. Na entrevista do Jornal Paulista, feita em agosto de 1978, Carlos Diegues acusava as patrulhas ideológicas e pedia, já naquela época, um cinema popular sem ideologias. Naquela época, Diegues desejava preservar sua produção artística das restrições incutidas pelos compromissos ideológicos que vinham se propagando no interior do ambiente cinematográfico brasileiro. Cacá Diegues defendia uma liberdade de criação frente aos cerceamentos impostos pelos compromissos ideológicos, mas foi severamente censurado pela esquerda radical quando teve a intenção de realizar sua obra com o apoio da Embrafilme, acusando a existência de patrulhas ideológicas. Para muita gente, essa polêmica sobre as patrulhas ideológicas pode ser melhor compreendida como sintoma de uma crise maior que pode ter sido resultado da forte atuação do PCB que orientava a quase totalidade da produção artística brasileira da época. Foi nesse cenário de patrulhamento que Ivan Lins transformou as suas canções e suas letras passaram a ter mais conteúdo político e se identificaram mais às expectativas dos patrulheiros. O mesmo aconteceu com, pasmem, Caetano Veloso, que na segunda metade da década de 1970 foi um alvo fácil das patrulhas ideológicas, principalmente por sua postura crítica em relação ao sectarismo da esquerda e pelas canções que lançou nos geniais discos Bicho e Muito. Caetano, quem foi que te botou na cadeia em 68? Foi a imprensa burguesa de esquerda, como você diz, ou foi a direita mesmo? Em conjunto. Em conjunto. É uma coisa conjunta. É uma coisa conjunta. A imprensa burguesa de esquerda ou não estava me vendo como alguma coisa assim demoníaca, assustadora e vendeu essa imagem e passou e sempre teve essa imagem. Quer dizer, quando eu falo que eu tenho mais medo da Rádio Patrulha é porque eu tenho mesmo. Quer dizer, essa imprensa que escreve essas como é que se diz, essas coisas, essas críticas que foram apelidadas de patrulha ideológica, quer dizer, eles não têm, quer dizer, é uma gente que não tem poder, entendeu? Quer dizer, como que eles podiam me prender? Quer dizer, o sujeito tem um emprego, escreve no jornal, quer dizer. Outra coisa é você ter o governo, o exército. Eu fui preso pelas autoridades competentes. Claro.
Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, a prisão é o resultado de uma relação minha com a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, eu me relaciono com ela como um todo. Você também, cada um de nós, entendeu? A gente não vai fingir que o general Batista de Figueiredo não tem nada a ver com o Brasil e que saiu de um planeta inimigo e demoníaco e que caiu aqui, entendeu? Não adianta fingir, não, nós somos o Brasil, todo mundo, entendeu? O que acontece com o Brasil é porque é o Brasil que pode produzir isso, entendeu? O mesmo Brasil produz tudo isso, tá entendendo? E eu tenho que me relacionar com tudo isso da maneira que eu posso e que me é mais digna, correta, honesta, genuína, verdadeira e melhor para a minha saúde. É isso. Sua pergunta era como se eu dissesse assim para mim, você está brigando com os críticos, mas não está brigando com os generais, entendeu? Claro, eu não tenho tanques, entendeu? Eu faço músicas. Olha, esse termo que agora aparece renovado no período pré- e pós-pandêmico passou a ser utilizado por muitos outros artistas que acreditavam num compromisso da arte como expressão da condição humana sem aprisionamento em qualquer linha político-partidária. Cacá Diegues, em muitas outras entrevistas, afirmava também que ele era um artista e por isso não tinha obrigação de confundir arte com política. Mas as patrulhas ideológicas anunciavam antes como agora, um tipo de atividade intelectual e artística cujo centro era a ideia do intelectual artista messiânico, como porta-voz da nação e do povo, um tipo de elo perdido entre a sociedade civil e o Estado. Os efeitos do governo militar e da modernização capitalista do ano de 1979 impactaram de tal modo a cultura que o regime anunciou a sua agenda de abertura política. A esfera pública assistiu a um debate enviesado, no qual já não se sabia para quem estavam direcionadas as obras engajadas. Em meio a essa disputa, apenas uma instância afirmava-se cada vez mais sobre as outras, como centro dinâmico e medida de valor: o mercado. O engajamento de Caetano e de Gilberto Gil foi alvo da crítica da esquerda, já que os dois produziam canções dançantes num estilo que era considerado alienado pelos patrulheiros. E aí, nesse momento, se iniciou um movimento de oposição às patrulhas ideológicas, com a criação de uma nova patrulha, a Patrulha Odara, que tinha um sentido positivo, valorizando tudo que era considerado bacana, mas que na visão dos patrulheiros era simplesmente apolítico e cheio de atitudes escapistas. Esse pensamento da esquerda vinha pautado nos princípios da contracultura que questionavam a racionalidade ocidental. A contracultura pretendia apresentar alternativas de vida, contrariando a sociedade, se caracterizando pelo movimento hippie, que era um estilo de mobilização e contestação social que pretendia implementar na sociedade comportamentos que contrariavam as normas vigentes da época. Olha, a ideia era sempre defender o rompimento dos vínculos com o que era considerado tradicional ou conservador. A esquerda, atuante na década de 1960, patrulhava qualquer atitude ou reflexão que considerava não ideológica. A revolução feminina, a mudança nos costumes, a revolução sexual, a negritude, enfim, toda uma série de questões que precisavam compor uma nova estética eram entendidas pelos patrulheiros como uma evolução social em relação a tudo que eles consideravam que seria ultrapassado. Olha, o que está aparecendo é que as patrulhas ideológicas contemporâneas defendem uma teoria que, de certa maneira, reflete um binarismo maniqueísta. Ouça o que diz a jornalista Cristina Gremel a respeito desse tipo de situação. O filme E o Vento Levou, um clássico do cinema, vencedor de vários Oscars, foi retirado do catálogo da HBO porque retratava a escravidão que ocorria na época em que a história se passa, algo que hoje não é mais aceito. Me fez lembrar do Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos na Idade Média pela Igreja Católica, que impedia o acesso a determinados conhecimentos, temendo que as pessoas passassem a ter pensamentos de protesto contra a Igreja. E trago esse assunto hoje porque tem uma coisa acontecendo que eu chamo de Index Librorum Prohibitorum pós-contemporâneo. Não inclui, na verdade, só livros, talvez um Index Prohibitorum pós-contemporâneo. É uma lista de coisas proibidas que avança de forma acelerada. E veja,
o maniqueísmo é uma filosofia religiosa postulada pelo profeta persa Mani, também conhecido como Manes ou Maniqueu, lá no ano 216. O maniqueísmo é uma concepção de mundo baseada em uma dualidade básica entre opostos inconciliáveis, luz e trevas, bem e mal. Ao longo da história, a filosofia religiosa proposta pelo Maniqueu perdeu força, mas um novo sentido foi atribuído ao seu pensamento e apropriado pelo uso comum da linguagem. E assim, o maniqueísmo acabou se tornando um termo pejorativo que se refere a um pensamento simplista que tende a reduzir todas as questões a meras relações entre opostos. Quando nós dizemos que um pensamento é maniqueísta, estamos dizendo que ele não dá conta da complexidade de todos os atores envolvidos e busca reduzir tudo a uma relação entre bem e mal, certo e errado. E olha, a demonização do outro e a santificação de si mesmo acompanham o pensamento maniqueísta e apresentam-se como características presentes também no etnocentrismo. As generalizações que fundamentam os preconceitos podem também acabar gerando a discriminação de indivíduos e grupos. A visão do outro como errado tende a impor padrões de conduta e a uniformização dos modos de vida. A demonização do outro tende a ser uma marca do pensamento preconceituoso fundamentado numa visão maniqueísta do mundo. O maniqueísmo está muito presente nos debates políticos de hoje que tendem à polarização. Nesse contexto, os adversários políticos abandonam a complexidade das suas relações e das diversas teorias políticas. Sendo assim, a política acaba reduzida a um embate simplista entre o certo e o errado. As diferentes correntes em um cenário político polarizado tomam a sua proposta como sendo a correta. Muitas vezes, relacionam sua ideologia com o bem e, consequentemente, as outras teorias e personalidades políticas são identificadas como erradas ou com o mal. Essa perspectiva fere os princípios que suportam a democracia desde que isso ainda era um ideal grego. A democracia é construída por meio do embate de ideias, onde a fala é tão importante quanto a escuta. Esse maniqueísmo, que transforma adversários políticos em inimigos, acaba impedindo o debate e o conflito entre ideias distintas que são necessários para a democracia. Pense nisso. Eu queria um segundo lá no fundo de você. Eu queria me perder, me perdoa, porque eu ando à toa sem chegar. Quão mais longe se torna o cais, lindo é voltar. É difícil meu caminhar, mas vou tentar. Não me importa qual seja a dor, nem as pedras que eu vou pisar. Não me importo se é pra chegar, eu sei. De você fiz o meu país, vestindo festa e final feliz.